Alô, bom dia. Bom dia a todos os queridos. Bom dia para você que está indo para o seu trabalho. Bom dia a você que está em casa preparando seu café. Bom dia a todos. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Luiz Cláudio, eu sou pastor da Igreja Sara Nossa Terra de Padre Miguel, que está ali na rua Morundu, número 1354. Eu quero te fazer um convite a estar conosco, a você participar dos nossos cultos, toda quinta-feira, às 8 horas, 20 horas, nós temos culto, todo sábado às 19 horas, todo domingo às 18h30. Eu quero convidar você a fazer parte conosco do nosso culto. Eu quero te convidar a me seguir no Twitter, Luiz_Rodas. Eu quero te convidar a me seguir no Periscope, Luiz_Rodas. Quero te convidar a me seguir, a compartilhar os meus vídeos no meu canal no YouTube, Luiz Rodas. Você pode se inscrever e compartilhar esses vídeos. Todo vídeo que eu faço aqui, eu coloco lá no meu canal para que você possa compartilhar, para que você possa ver outras vezes, para que você possa mostrar a um amigo, um conhecido, e assim a gente semear a palavra de Deus. Eu quero mais uma vez me apresentar. O meu nome é Luiz Cláudio, sou pastor da Sara Nossa Terra de Padre Miguel, e você é meu convidado a fazer parte dos nossos cultos. Hoje eu queria compartilhar com você uma história muito bonita que fala de qual o tamanho do nosso Deus, qual o tamanho do seu Deus. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que tamanho tem Deus para você? Ou isso é um questionamento para você? Essa história é uma história muito bonita, uma história que mostra o tamanho do nosso Deus. Eu queria, enquanto a gente espera um pouco, eu queria que você convidasse um amigo, que você convidasse um parente, que você compartilhasse no seu Twitter aí esse momento de live para que as pessoas, para que os seus amigos possam ouvir essa história, que é uma história muito simples, é uma história muito pequena, mas é uma história muito marcante, é uma história que, quando eu ouvi, é uma história que me impactou e fala uma grande verdade da nossa vida, né? Porque muitas das vezes nós perguntamos qual o tamanho de Deus. Nós passamos, e todo o tempo, a nossa fé ela é levada a mensurar o tamanho de Deus. E essa história fala um pouco sobre isso. Eu queria convidar você a compartilhar esse vídeo com alguém. Talvez nesse momento agora você não tenha como compartilhar, mas eu queria que você compartilhasse depois com alguém, você fosse lá no meu canal e compartilhasse no meu canal. Mais uma vez, bom dia a todos, bom dia aqueles que estão chegando agora, bom dia aqueles que estão me ouvindo no carro, bom dia aqueles que estão na sua casa preparando o seu café, preparando o seu filho para ir para a escola, dando café ao seu marido, ou nos seus afazeres domésticos. Mas eu quero te dar um bom dia, eu quero declarar que o teu dia seja um dia de bênção, seja um dia cheio da graça do Senhor. E eu queria compartilhar essa história com você. O nome dessa história é Qual o Tamanho de Deus? E certa vez um homem passeava com o seu filho e de repente aquele filho fez uma pergunta intrigante àquele homem, que deixou aquele homem por alguns instantes intrigado, desconcertado, sem palavras. O filho perguntou ao pai: Pai, qual é o tamanho de Deus? E o pai, naquele momento, ele se viu numa situação difícil, porque como ele ia explicar o tamanho de Deus para o filho? E ele olhou para um lado, olhou para o outro, e de repente ele olhou para o céu e ele viu um avião. E ele falou: Filho, qual o tamanho daquele avião? E o filho falou: Ah, pai, é muito pequeno, eu quase não consigo ver. Aí o pai pegou o filho pelo braço, levou ele até o aeroporto e ele chegou bem próximo de um avião e falou: Filho, qual o tamanho desse avião? E o filho olhou e falou: Ah, pai, ele é enorme, é muito grande. E então ele falou: Pois é, filho, assim é Deus. Quanto mais perto você estiver dele, maior ele será. É uma história muito tremenda, muito simples, mas que fala uma verdade profunda. O tamanho do nosso Deus, ele se mede a partir da distância que nós estamos dele.
Quanto mais perto nós estamos de Deus, maior será Deus para nós. Quanto mais próximo nós estamos dele, mais confiante nós estaremos nele. Então, Deus, ele é tão grande quanto a proximidade que você estiver dele. Na Bíblia conta a história de Davi, que estava numa situação em que o tamanho de Deus estava sendo questionado. Conta a história que o exército de Israel estava em guerra com os filisteus. E naquele momento de guerra, conta a Bíblia que havia um guerreiro filisteu, um gigante chamado Golias, que afrontava o exército de Deus todos os dias. E a Bíblia diz que o exército de Deus estava amedrontado, estava acuado, eles estavam com medo do gigante Golias, porque não tinha ninguém que pudesse lutar contra aquele homem. Todos estavam tão distantes de Deus que Golias se tornava maior. O gigante era maior do que o Deus que ele servia. Mas conta a Bíblia que um jovem chamado Davi, que tinha ido até o fronte de batalha simplesmente para levar a marmita para os seus irmãos que a sua mãe pediu. E quando ele chega naquele lugar e ele encontra aquele gigante afrontando o exército do Deus vivo, como ele mesmo diz, o exército do Deus Todo-Poderoso, do Deus que é maior do que todo e qualquer gigante, todo e qualquer problema, toda e qualquer dificuldade. Quando ele viu aquilo, ele se indignou com aquilo. Porque Davi tinha intimidade com Deus. Davi conhecia Deus. Davi sabia o tamanho que o seu Deus tinha. A Bíblia diz que em outras situações, Davi foi testado por essa indagação. Quando um leão se lançou contra as suas ovelhas e ele lutou e venceu. Quando o urso se lançou contra as suas ovelhas e ele lutou com o urso e venceu. Davi sabia muito bem qual era o tamanho do seu Deus. E Davi enfrentou aquele homem. Davi disse, olha, quem é esse filisteu incircunciso para afrontar o exército de Deus vivo? Davi sabia, Davi tinha tanta proximidade com Deus, estava tão próximo de Deus que ele sabia que ele servia a um Deus vivo, a um Deus real, um Deus poderoso. Qual a distância que você tem estado de Deus? Qual o tamanho que Deus tem se apresentado para você, ou você tem visto Deus? Talvez você tenha visto um Deus tão longe, tão distante, lá em cima nos céus, tão inacessível, que talvez no seu coração seja por isso demore tanto para resolver alguma coisa, ou para você receber alguma coisa, porque Deus está muito distante. Qual o tamanho do teu Deus? Ou melhor, qual a distância que você está de Deus? No Salmo de número 145 diz o seguinte: perto está o Senhor de todos aqueles que o invocam ou que o buscam. O Senhor está perto. Basta você invocar o seu nome. O Senhor está perto, basta você buscá-lo. O Senhor está perto, basta você quebrantar o seu coração. No Salmo de números 34, Salmo de número 34, versículo 18, diz: perto está o Senhor daqueles que têm o coração quebrantado. Não deixe que os seus problemas se tornem maiores do que o seu Deus. Não deixe que as dificuldades e circunstâncias da vida levem você a acreditar que seu Deus é muito pequeno. Se achegue a Deus e Ele se achegará a vós. Coloque a sua fé, o seu coração, a sua esperança no Senhor e busque-o de todo o seu coração. Buscai-o enquanto se pode achar. Assim diz a palavra de Deus. O nosso Deus é tão grande quanto a proximidade que nós temos dele. Seja cada vez mais próximo de Deus. Busque cada vez mais a Deus. Seja intenso em buscar ao Senhor. E Ele será cada vez maior na sua vida. Em nome de Jesus. Eu queria compartilhar essa palavra com você hoje. Queria declarar na sua vida uma semana abençoada. Uma semana cheia da graça, do poder de Deus na sua vida. Quero desejar um bom dia, que o teu dia seja um dia de bênção, um dia de conquistas na tua vida, um dia guardado no Senhor, um dia em que você há de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida.
Não pense que teu Deus está longe. Teu Deus está perto. E quanto mais perto ele estiver, maior ele parecerá para você. Deus abençoe. Eu quero mais uma vez te convidar a estar conosco na rua Murundu, número 1354, toda quinta-feira às 8, todo sábado às 19 horas e todo domingo às 18h30. Você é meu convidado. Esteja conosco, recebendo uma palavra, recebendo uma oração e fazendo parte do reino de Deus nessa terra. Mais uma vez eu te peço, me siga no Twitter, Luiz_Rodas, me siga no Periscope, Luiz_Rodas, compartilhe com seus amigos essa palavra. Vai estar postada no meu canal no YouTube, Luiz Rodas. Se inscreva no meu canal, compartilhe os meus vídeos, seja junto comigo um semeador de parábolas. Deus abençoe para você. Fiquem com Deus.